Graças a Deus, após 3 anos de muitos problemas, muitas mortes, muito sofrimento, muito luto, a pandemia acabou. Embora muitas pessoas ainda estejam usando máscara, muitas pessoas estejam traumatizadas, muitas pessoas estejam assim, nunca mais conseguiram superar o trauma causado pelo coronavírus. Eu creio que eu vou falar coronavírus, Covid-19, eu não estou nem aí se esse vírus será desmonetizado ou não. Eu falo Covid-19 e coronavírus aqui, eu falarei direto sobre esse coronavírus, Covid-19, não importa o que aconteça, né? Porque esse livro fala exatamente sobre isso. Quando a pandemia estourou, todos os vídeos do YouTube que mencionam coronavírus e Covid-19 foram sumariamente desmonetizados. Virou assunto proibido. Não se podia mencionar Covid-19 e coronavírus, que o vídeo já era desmonetizado. Aliás, em todas as redes sociais, né? Todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, em todas as redes sociais, qualquer menção a Covid-19 ou coronavírus era desmonetizada, era excluída, aparecia mensagem do Ministério da Saúde. Falar sobre vacina, então, nem se fala. Quando surgiu qualquer menção sobre vacina, sobre pandemia, assim, já aparecia mensagem do Ministério da Saúde, né? E havia, né, se você contrariava qualquer coisa, qualquer notícia que aparecia sobre a doença, que você contrariava, já diziam que você estava disseminando fake news, que você estava incentivando notícias falsas, enfim. Eu falo sobre tudo isso nesse livro aqui. Só que eu quero enfatizar 5 assuntos abordados nesse livro. Nesse vídeo aqui, que é a resenha desse livro, que é o 17º livro da minha autoria, eu quero enfatizar 5 assuntos. Os outros assuntos, 3 outros assuntos que eu falo nesse livro, eu colocarei na tela final deste vídeo. Mas eu quero enfatizar 5 assuntos principais, cada um deles tendo um vídeo nos cartões e um texto bíblico relacionado a esse assunto. Os outros 3 assuntos eu deixarei na tela final desse vídeo para você assistir. Mas os 3 assuntos principais, os 5 assuntos principais referentes a este livro estão aqui nesse esboço. E eu quero mencionar o primeiro deles, que é a pergunta que muitas pessoas estão fazendo até hoje: por que Deus permitiu o coronavírus? Para quem ainda não sabe, o coronavírus acabou oficialmente. A Organização Mundial de Saúde encerrou, assim, declarou finalizada a pandemia de Covid-19 no dia 11 de maio de 2023. Estou gravando esse vídeo dia 8 de julho de 2023, ou seja, já faz quase 2 meses que a pandemia acabou oficialmente em todo mundo. Embora a Organização Mundial de Saúde tenha demorado para reconhecer isso, o Tedros, não sei o que, lá da Etiópia, demorou para reconhecer isso, mas finalmente ele reconheceu que a pandemia acabou. No dia que a pandemia acabou, inclusive, eu tive uma consulta com um cardiologista e eu fiquei assim, glorifiquei a Deus por finalmente poder tirar máscara numa clínica, porque era um dos poucos lugares, né? Era transporte coletivo, farmácia e qualquer unidade de saúde, inclusive clínicas, você era obrigado ainda a usar focinheira. Mas agora não precisa mais. Se a pessoa retrucar, se a pessoa lá de dentro retrucar para você estar de máscara, você tem como usar a legislação a seu favor, porque não é mais obrigatório. Se bem que eu tenho uma viagem para fazer nas próximas semanas, e se eu não me engano, nessa viagem ainda terei que usar focinheira, mas eu levaria por precaução. Aqui tá de Itacuja aqui, ó. Eu tô com a de Itacuja aqui por precaução, ó. Esse negócio aqui, tá vendo esse negócio? Nós fomos obrigados a usar isso aqui durante 3 anos. E eu levaria por precaução, né? Pra não ser barrado no ônibus. Mas eu levaria só por precaução mesmo. Então, eu acredito que não precisaria usar, mas se precisar usar, eu usarei. Mas só por precaução mesmo. Mas oficialmente,
Não é mais obrigado a usar focinheira no ônibus, no transporte coletivo, nem em farmácia, nem hospital, unidade de saúde, enfim, não é mais obrigatório. Se quiser usar, usa, aí tudo bem. Para evitar bactérias, para evitar, né, infecção hospitalar, até entendo, mas para o coronavírus não precisa mais. Mas enfim, por que Deus permitiu o coronavírus? Por 3 motivos principais, né, entre outros. Primeiro, para que nós valorizarmos o contato com nossos irmãos na igreja, os cultos presenciais que tiveram que ser interrompidos por vários meses, as igrejas foram obrigadas a fechar, tivemos que assistir cultos pela televisão, pela internet, o que é horrível demais. Eu tentei assistir alguns cultos pela internet, mas é horrível. Nada como você estar junto com seus irmãos na igreja, em cultos presenciais. Ah, mas nós somos a igreja não é templo, a igreja não é edifício, a igreja somos nós. Eu concordo. Só que estar com os irmãos reunidos no templo é necessário por quê? Porque os irmãos em Cristo, eles se fortalecem mais quando estão em comunidade. Ah, mas quando eu adoro a Deus, eu não tenho que ficar pensando no irmão do lado. Não. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, na hora que eu estava tomando banho. Uma coisa é você orar, ter o seu secreto com Deus, o seu momento a sós com Deus, na oração, quando você se derrama na presença de Deus, quando você se humilha diante de Deus, aí entre você e Deus, aí eu concordo. E também quando você tem um sonho, um projeto, você está pensando em fazer algo, você quer desabafar, você quer extravasar, aí entre você e Deus, né? Não fique contando para todo mundo que você ganhou um carro, que você comprou uma casa, que você vai para um lugar, né? Eu falei de viagem aqui, mas eu só pretendo falar para onde eu vou quando já estiver lá, né? Vocês ficaram sabendo aqui no meu canal no YouTube para onde eu vou, eu só pretendo contar quando já estiver lá. Ou depois que eu voltar, enfim. Mas não fique alardeando para todo mundo, não fique mostrando a placa do seu carro, não fique mostrando a fachada da sua casa, minha conquista. Não, primeiro lugar que você não conquistou nada, foi Deus que permitiu isso na sua vida. Segundo lugar, Deus não conte para todo mundo, não espalhe para todo mundo aquilo que você deveria contar só para Deus. Porque você pode ser assaltado, você pode ser sequestrado, você pode ser morto, você pode ser alvo de pessoas invejosas, pessoas que querem destruir você, querem prejudicar você, querem fraudar você muitas vezes, roubar, enfim, fazer miséria para você. Então, muito cuidado quando você compartilha as suas conquistas, né, que não são suas, na verdade é Deus que permite na sua vida, com outras pessoas. Então, por que Deus permitiu o coronavírus? Primeiro, para nós valorizarmos os momentos com nossos irmãos na igreja, para que a natureza se reconstrua após séculos de devastação pelo ser humano, porque durante a quarentena, naquele período que todo mundo ficou trancado dentro de casa, a natureza foi restaurada, assim, os rios ficaram mais limpos, o ar ficou mais limpo, foi uma maravilha. Terceira coisa, para nós termos mais contato com nossos amigos, familiares, para nós valorizarmos o contato físico com as pessoas, porque se ficar só preso na internet, ficar só preso nas redes sociais, você fica no seu mundinho fechado, particular, você se esquece que existem pessoas de carne e osso ao seu redor, você não interage mais com elas, você vê pessoas reunidas num restaurante, numa lanchonete, todo mundo grudado no celular, sem interagir, sem conversar com ninguém, só no celular, né, olhando para baixo, como se fossem zumbis. Não, existem pessoas de carne e osso ao seu redor, você tem que interagir com elas, você tem que ter contato físico com elas, apertar a mão, abraçar, enfim, fomos proibidos de abraçar uns aos outros, de cumprimentar uns aos outros, de ter contato, ficar menos de 2 metros de distância das pessoas, porque havia risco de infecção, risco de pessoa morrer, né? Então, Deus permitiu tudo isso para nós valorizarmos essas 3 coisas. E aqui, no texto de 2 Crônicas 7, 13 e 14, acho que é um dos textos bíblicos que mais foram repetidos nesse período de pandemia, onde a Bíblia diz o seguinte: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste
coronavírus foi uma peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu falo, inclusive, nesse livro aqui eu falo sobre o período terrível pelo qual o país passou, o Brasil passou e ainda passa, né, de crise política, crise econômica, crise para tudo quanto é lado. Agora, o segundo assunto que eu abordo no filme, que continua sendo uma realidade até hoje, é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Que muitas pessoas acham que o mundo, assim, o fim do mundo, de uma maneira geral. Porque desde o dia 22 de fevereiro, não, desde o dia 24 de fevereiro de 2022, nunca se falou tanto sobre Terceira Guerra Mundial, guerra nuclear, Guerra Fria, OTAN, como se tem falado agora. De que a qualquer momento voltamos àquele ambiente de Guerra Fria. Muita gente, mas não é, não sei o que, fica, não, a Guerra Fria voltou. É uma realidade. A Guerra Fria voltou com tudo, só que dessa vez não é Estados Unidos e União Soviética. Aí entrou a Rússia, China, Síria, Irã, Coreia do Norte, entrou um monte de países. E do outro lado a OTAN, encabeçada pelos Estados Unidos, do Joe Biden. E a qualquer momento existe a possibilidade da OTAN disparar mísseis nucleares contra a Rússia e vice-versa, o mundo ser destruído, virar uma bola de fogo, bilhões de pessoas morrerem em questão de dias. Então voltou. Só que é assim, Deus continua no controle de tudo. Deus continua com suas poderosas mãos segurando a história, porque nada escapa do controle dele. E não, eu não estou falando apenas do contexto mundial, geopolítico global, estou falando do Brasil também. Muita gente diz, o Brasil acabou a liberdade, acabou a paz, e é Lula para cá e Bolsonaro para lá. Não, Deus continua no controle de tudo. Como está, e o mundo, como nós conhecemos, não chegará ao seu fim enquanto Deus não autorizar, porque Deus enviará Jesus Cristo a este mundo para levar a sua igreja embora, e somente depois que a igreja sair, porque somente o Espírito Santo detém o anticristo ainda. Dizem que o anticristo já está entre nós, não sei quem é. Muitos que apontaram como anticristo não são. Inclusive estão dizendo que o Mark Zuckerberg é o anticristo por causa dessa rede social Threads que surgiu agora. Mas enfim, não é. Eu acredito que não é. Mas sendo ele ou não, ele só se manifestará mesmo quando o Espírito Santo for embora. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo for embora, aí o negócio pega fogo. O próprio Jesus disse aqui, em Mateus 24, de 6 a 14, o seguinte: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, como está acontecendo entre Rússia e Ucrânia nesse momento, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes, como o coronavírus, o Covid-19, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Princípio, está só começando. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Como hoje, até hoje existem pessoas que nunca mais voltaram para a igreja, ou esfriaram na fé por causa da Covid-19. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é um dos textos bíblicos que demonstram que é possível sim o cristão perder a salvação se ele não perseverar. Mas o texto conclui: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Ou seja, o fim só virá depois que o evangelho chegar ao mundo todo. Assim que todas as pessoas do mundo, porque existem muitas regiões do mundo onde o evangelho ainda não chegou, Janela 10/40, por exemplo.
muitos povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, até mesmo dentro do Brasil, entre os ribeirinhos, por exemplo, entre os sertanejos, pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho, que não conhecem Jesus, dentro do nosso próprio país. Somente quando todas as pessoas conhecerem o Evangelho, não estou falando de se converter, não tem nada a ver com todo mundo se converter, não tem nada a ver com universalismo, né? De todo Jesus só voltará com todo mundo se converter. Não, isso é heresia. Quando todos ouvirem do Evangelho, nem todos aceitarão, mas quando todos ouvirem do Evangelho, aí Jesus voltará. Levará a igreja e aí o pau quebrará aqui. Terceira coisa, extremismo ideológico. Como eu já disse aqui, nós estamos vivendo uma polaridade no Brasil atualmente entre Lula e Bolsonaro. O Lula ganhou a eleição em 2022, até hoje muita gente não se conforma com isso, o pessoal ficou acampado no quartel esperando que o exército, as forças armadas invadissem Brasília, arrancasse o Lula do poder à força, destituíssem o Alexandre de Moraes e o pessoal lá do STF, mas eu cito aqui o quebra-pau que ocorreu em Brasília, 8 de janeiro, eu menciono aqui também. E só que assim, devemos orar por nossos governantes. Devemos orar pelo Lula, devemos orar pelo Alexandre de Moraes, devemos orar pelo Rodrigo Pacheco, devemos orar pelo Arthur Lira, devemos orar pela, acho que é Rosa Weber, que é o tal presidente do STF, enfim, devemos orar por todo mundo. Ah, mas fulano tal não merece porque fez isso aqui, não importa. Devemos orar mesmo assim, que o nosso dever, é nosso dever como cristãos orar pelos governantes. E outra coisa do extremismo ideológico é que o extremismo ideológico ele cega as pessoas, tanto de direita quanto de esquerda, não importa. O extremismo ideológico cega as pessoas. Se teve infiltrado lá no dia 8 de janeiro, né, o pessoal que quebrou tudo lá em Brasília, não sei. Mas aí o certo é nós orarmos pelos nossos governantes, sejam eles quais forem. Está na Bíblia, é nosso dever. Porque quando nós nos voltamos contra as autoridades, a Bíblia, o apóstolo Paulo e vários outros apóstolos, eles pediram para orar pelo imperador de Roma. O imperador de Roma perseguia os cristãos, ou diretamente ou indiretamente, não importa, mas eles perseguiam. O próprio Jesus Cristo pediu para orar pelos inimigos, para aqueles que nos perseguem, aqueles que nos oprimem. Jesus, agora está acontecendo lá o episódio com o André Valadão, que o André Valadão está sendo perseguido, estou querendo prender o André Valadão porque ele pregou contra o homossexualismo, contra a doutrinação LGBT, em pleno mês de junho, que é o mês da diversidade, e ele pregou lá, Deus odeia orgulho, não é um movimento, é uma religião, e tudo aí, querem prender o André Valadão por causa disso. Primeiro, o André Valadão mora nos Estados Unidos agora. Ele tem a Lagoinha USA, lá em Orlando. Só se, mesmo que mande o Itamaraty mande uma petição para o Joe Biden para extraditar o André Valadão, até isso acontecer, tem muita água para rolar embaixo da ponte ainda. Mas assim, o extremismo ideológico ele cega as pessoas. E isso aqui está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 e 17, o Salomão diz o seguinte: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. E isso tem a ver também com o quarto assunto, que é o ódio gratuito. Porque praticamente, hoje em dia, tudo é motivo para ódio, tudo é motivo para cancelamento, tudo é motivo para bullying, cyberbullying, você destruir a reputação da pessoa. Você, como a Star Plus tem uma série atualmente, né, Star Plus, que é vinculada à Disney, para detonando com o Silvio Santos, acabando com o Silvio Santos, transformando o Silvio Santos num monstro, e o cara já está com 92, esse ano fará 93 anos, né? E eles não estão nem aí se ele está com mais de 90 anos, eles estão destruindo o Silvio Santos, estão acabando com a reputação dele. Ou seja, até essa camiseta aqui, ó, é uma camiseta que fala de safari, tem elefante e tal, só que muitos militantes dos animais poderão me cancelar por causa dessa camiseta, alegando que eu estou incentivando o turismo predatório na África, enfim, tudo hoje em dia é motivo para
para cancelamento, para ódio gratuito, para você ser detonado, cancelado nas redes sociais, no YouTube. Por exemplo, você incentivar a alimentação saudável, incentiva a gordofobia, você usar verbos como denegrir, esclarecer, apologia ao racismo, você pregar que Deus criou homem e mulher, que o padrão de Deus para o casamento é homem com mulher, incentiva a homofobia, homofóbico, enfim. Eu poderia citar N exemplos aqui. Inclusive dentro da igreja, infelizmente, isso acontece muito, muito mesmo. Até mesmo dentro de uma mesma denominação. Repara em tudo, qualquer coisinha fora do padrão, né, que as pessoas definem, acaba sendo motivo para cancelamento, para ódio, para xingamento, para destruição de reputação. Por exemplo, um presbiteriano que fala em línguas, né? Se um presbiteriano aparece falando em línguas, aí ele é excluído, ele é disciplinado, às vezes até expulso, dependendo da igreja, ele é até expulso. Então, mas a Bíblia nos diz o seguinte, no Evangelho, na primeira carta de João, são 3 trechos da primeira carta de João, o apóstolo do amor. Aqui no primeiramente no capítulo 2, versículos 9 a 11. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Agora no capítulo 3, versículo 15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. E finalmente, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E finalmente, o quinto e último assunto, com o qual quero encerrar esse vídeo, que é talvez a principal característica da personagem Bibi Garofani, que é a protagonista desse livro. Esse livro é protagonizado pela Bibi Garofani e é um resumo. Ele resume praticamente todos os 16 livros anteriores. E Bibi Garofani é uma influenciadora cristã, presbiteriana, que de repente vai parar na Assembleia de Deus, né? Ela aparece no começo do livro pregando no Descent, falando em línguas no Descent, e ela é cancelada por causa disso, ela é perseguida por causa disso, e ela passa a ter dons de... ela tem 4 sonhos no livro. Ela sonha sobre a chegada do coronavírus ao Brasil, ela sonha sobre a segunda onda do Covid-19, ela sonha sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, e ela sonha a respeito do que está acontecendo naquele exato momento com alguma personagem que está aqui no livro, que eu não quero mencionar qual para não dar spoiler. E por causa desse dom de revelação que ela recebe, ela é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas, tudo, porque uma das principais doutrinas da Assembleia de Deus é a evidência que batimos com o Espírito Santo pelo dom de línguas. E ela é perseguida por causa disso, ela é disciplinada pelo pastor da igreja dela, enfim, acontece um monte de coisa, a própria família dela a persegue, ela se sente sozinha, ela se sente desamparada, e ela percebe que é uma carga muito pesada sobre os ombros dela para ela carregar. Mesmo assim ela prossegue, Deus dá força para ela, o Espírito Santo dá força para ela, e ela começa a ter uma revelação atrás da outra, começa a dar mensagem profética para as pessoas, ela é usada por Deus para dar palavra de conhecimento para as pessoas. Enfim, ela discerne os espinhos. Ela tem pelo menos uns 4 dons, né? Aqui no... Eu quero ler aqui primeiro a profecia de Joel. Apenas 2 versículos sobre a profecia de Joel, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo. No Joel capítulo 2, versículos 28 e 29.
E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E aqui no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7 também, diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Porque aqui fala sobre dom de profecia, revelação, discernimento de espíritos, línguas estranhas e palavra de conhecimento. Então, os chamados 9 dons do Espírito Santo estão aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 11. Porque é um pelo Espírito da palavra da sabedoria, e é outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e é outro pelo mesmo Espírito a fé, e é outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e é outro a operação de maravilhas, e é outra a profecia, e é outro o dom de discernir os espíritos, e é outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E eu quero encerrar falando o seguinte. Revelando um negócio aqui. Até agora, eu comecei a escrever livros em 2011. Até agora vendi muito poucos livros. Então eu quero fazer um apelo a você, principalmente a você que é dono de livraria. Eu sei que o mercado literário brasileiro está em crise, livrarias fecharam, a Livraria Cultura. Parece que agora eles conseguiram, né, entrar com uma ação para impedir a falência, enfim. Mas a Livraria Cultura parece que fechou as portas, agora reabriu, não sei. Mas o mercado literário no Brasil, não o mercado editorial, o mercado de livrarias no Brasil está em crise. Se o brasileiro não gostava de ler alguns anos atrás, hoje menos ainda. Os títulos que nós vemos nas livrarias geralmente são de autores estrangeiros. Então, há poucos autores brasileiros em evidência, e eu quero fazer um apelo a você que tem livraria, que adquira lotes deste livro e de outros livros da minha autoria que estão aqui, ó. Eu tenho outros 16 livros que eu escrevi, estão todos aqui. Eu não sei se você consegue ver, mas aqui tem inclusive minha página no Clube de Autores, está aqui. É só pesquisar por Clube de Autores que você encontrará meus livros lá. Todos esses livros você pesquisa pelo meu nome, Paulo Martins de Oliveira Belo. Está aqui a página, né, no Clube de Autores. Então compre este livro e outros livros da minha autoria. Aqui no meu canal no YouTube há uma playlist só com os meus livros, né? Os vídeos falando a respeito dos meus livros. Esse aqui é um deles. Então compre este livro e outros livros que eu já escrevi desde 2011 até agora. Esse livro aqui demorou quase 3 anos para ser escrito, porque eu comecei, logo que a pandemia começou, comecei a escrever, parei em outubro de 2020, aí depois retornei agora em fevereiro, março, não lembro exatamente, deste ano. Deus me deu coragem, Deus me deu tudo, assim, condições para eu continuar escrevendo e terminar esse livro. Graças a Deus eu terminei, está aqui na minha mão, está lá disponível no Clube de Autores para você comprar. Compre esse livro, divulgue, espalhe essa notícia. Presenteie pessoas com esse livro, presenteie seu amigo, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus avós, seus pais, enfim. Dê esse livro de presente, presenteie a si mesmo com esse livro. Esse livro com certeza transforma a nossa vida. E o foco principal desse livro são as pessoas que ainda não são convertidas e ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Classificação. Existem alguns trechos desse livro que são meio pesados para menores de idade. A classificação é 14 anos. Né? Se eu tiver que colocar uma classificação de etária nesse livro, é 14 anos, que eu acredito que de 14 anos para cima não tem problema nenhum, dá para ler sem problema nenhum. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se for isso, que eu sou menor, Deus abençoe. Mais uma vez eu deixarei esse livro aqui.
Para você ver a capa, procure no Clube de Autores, procure por esse título, Deus abençoe e até depois, se quiser.